A suficiência de Cristo. A mensagem das Escrituras é que Cristo é suficiente para o cristão. Cristo é suficiente. Queremos continuar crescendo nesta verdade. E o livro de Colossenses é um livro que pode ser resumido, identificado por esse tema, a suficiência de Cristo. Vamos continuar então ouvindo a palavra, a mensagem do Senhor neste livro, nesta noite. Hoje no capítulo 3, do verso 18 ao verso 21. Colossenses 3, 18 a 21. Palavra de Deus para a sua vida nesta noite. E antes de lermos o texto, vamos recordar dois versos que resumem, expressam a mensagem do livro todo. Lá estão esses dois versos, neste mesmo livro então, no capítulo 2, no verso 9 e o verso 10. Vamos ministrar essa palavra um ao outro em alta voz. Vamos juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Note bem a pessoa de Cristo, inigualável. Ele não é apenas mais um bem-intencionado fundador de religião, alguém que teve uma visão diferente, espetacular. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. E é através dele que então a presença de Deus pode ser recebida plenamente por nós. Vocês receberam a plenitude. Cristo, nossa suficiência. E nós vamos focar no capítulo 3, a partir do verso 18. Mas vamos recordar um pouquinho os versos anteriores para podermos apreender melhor versos 18 e 21 nesta noite. Como é que começa o capítulo 3? Há um portanto no verso 1, uma conclusão. Até aqui ele expressou quem é Cristo e o que ele fez por nós, a verdade doutrinária. No capítulo 13, então, neste portanto, ele começa com as implicações, o que deve decorrer em nossas vidas se Cristo é quem ele é e ele chegou à nossa vida com o seu poder em morte e ressurreição. Portanto, o verso 1 diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Realidade já posicional do crente em Cristo Jesus. E aqui a dinâmica: vocês morreram com Cristo, ele morreu a minha morte na cruz. Mas diz também: vocês ressuscitaram com Cristo, nele renasço para uma nova vida com Deus, já e para todo sempre, uma vida com Deus e para Deus. E continuando neste capítulo, continuando no verso 8, ele vai dizer: mas agora, então, decorrente desta nova vida, esta ressurreição, deste pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Aqui a experiência do morrer com Cristo e nascer, ressuscitar com Ele para a nova vida, é expressada na figura da roupa, do despir e do vestir. Vocês já se despiram do velho homem e suas práticas, ou a velha mulher, e se revestiram do novo, em Cristo, a nova vida, o novo ser, a partir do poder dele. E aí então, diante de tudo isso, o verso 17 diz o quê? Tudo o que fizerem, seja em palavra
ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O grande princípio governador, então. Tudo que vocês fizerem, palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus. Tudo em nome do Senhor Jesus. Grande princípio mestre, que deve guiar todo o comportamento do novo homem, daquele que ressuscitou, a nova mulher que ressuscitou em Cristo. E aí, então, à luz disto é que entendemos os próximos versos 18 a 21. Somente à luz deste contexto é que podemos compreender estes versos. Palavra do Senhor, então, que o encontra neste momento da eternidade na sua vida, que ela faça na sua vida a obra de Deus nesta noite. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Mais uma vez a palavra do Senhor. Verso 17, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Estrutura. Nada fica em pé sem estrutura. E mais, nada funciona bem e nada atinge o seu objetivo sem a estrutura adequada. Isso é tudo. É no corpo humano, é num prédio e é também na família. Esta entidade criada por Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o livro das origens, Gênesis, a origem do universo, a origem do ser humano e a origem da família, em Deus, iniciativa de Deus, primeira instituição social, família, não uma criação dos sociólogos, economistas, qualquer pensador das ciências humanas, mas uma criação de Deus. Esse é o entendimento do povo de Deus, do discípulo de Cristo. Há muitas explicações propostas sobre a família, mas somente a palavra de Deus deve ser o norte do Filho de Deus, do discípulo de Cristo. E aí na palavra nós encontramos a estrutura da família. Casamento e família, então, incluindo os filhos. Há nesta noite aqui uma família sofrendo porque falta estrutura. Há uma família aqui nesta noite colhendo maus frutos e dias tristes porque falta estrutura. Tentou as fórmulas do mundo, seguiu os pensamentos do mundo, da mídia e sofre nesta semana. A palavra de Deus é para você. A palavra de Deus pode fazer algo novo na sua vida. Há um casamento aqui em frangalhos, sem esperança, um casamento do suportar algo que já não produz nenhum fruto e benefício. Há esperança na palavra de Deus. Há um jeito diferente. Dificuldades e conflitos na casa, há um novo modo, há esperança nesta noite. Há aqui nesta noite famílias que têm ouvido a palavra do Senhor, casamentos que têm atentado pela palavra do Senhor e experimentam dias de edificação, que nesta noite a palavra confirme e os leve mais adiante, porque o Senhor tem mais para vocês. A estrutura da família. A palavra do Senhor chega então a todos nós nesta noite. Ouça, você,
pai, mãe de família. Ouça você solteiro, ouça você inclusive adolescente que ainda vai formar família. Todos nós precisamos conhecer isto, antes até de adentrarmos a família um dia, nos preparando antes, sabermos o que estamos buscando para buscarmos aquilo que é sólido e correto diante do Senhor. Estruture sua família em Cristo, é a mensagem do Senhor para o seu coração, a sua vida nesta noite. Estruture sua família em Cristo. Poderíamos falar muito aqui, e dificilmente esgotaríamos tudo que tem sido dito sobre família no pensamento humanista. Tudo aquilo que tem nascido das escolas, das correntes de pensamento humano. As interpretações, as posições são diversas e muitas. Uma muito marcante nos nossos dias é a influência do marxismo, que na voz de Karl Marx e seu companheiro Engels, entenderam, interpretaram a família todo diante da que eles chamavam da dialética da história, a dialética materialista. Então aí que se explica as fases da família, e tentaram dar uma direção à luz da proposta marxista, etc. Então uma família governada por uma questão materialista, a história econômica do mundo como algo até determinista. E nós encontramos também nos nossos dias o chamado feminismo, que nos nossos dias é orientado por uma proposta marxista renovada, refeita em alguma medida, chamado neomarxismo. Aí está o feminismo. E eu diria que nos nossos dias a família é formada em grande parte pelo feminismo. Um movimento de busca da correção de algumas falhas da sociedade, não muito tempo atrás, começou inclusive com mulheres crentes. Mas devagar esse movimento pela dignidade da mulher ganhou uma nova cor, um novo domínio, uma nova orientação do neomarxismo. E aí está o feminismo atual totalmente voltado para isto. E aí o nome feminismo ganha realmente um peso muito grande e expressa bem o que é o movimento. Feminismo, ismo, todo termo terminado com ismo, quer dizer que é um sistema, é uma proposta, é uma visão de vida. E o feminismo hoje, nesta forma neomarxista, é um que quer organizar tudo à volta da mulher. E aí há muito que poderia se dizer se fôssemos expressar o que as feministas têm escrito. Querem refazer, reorganizar tudo, inclusive a família, à luz da figura da mulher. Até a própria mulher querem reorganizar. Temos também, numa visão mais antiga, em que o feminismo combate o machismo. Uma proposta de um domínio masculino, de uma forma autoritária, opressora. Mas junto com o feminismo, outra força grande nos nossos dias que está formatando a família é o movimento LGBT, dos homossexuais. A influência está enorme, direta e indiretamente. Também cooptado no neomarxismo para refazer a família. E a influência é muito grande. Apenas para mencionar, quero dizer o seguinte: passos como a tal da legalização do matrimônio homossexual não é algo que toca os homossexuais, toca toda a sociedade e toda a proposta de família e matrimônio na sociedade. Aliás, neste mês, o movimento gay completa 50 anos desde que iniciaram a luta nos termos atuais lá em Nova York, quando o bar gay Stonewall foi alvo de uma batida policial e os gays em Nova York reagiram, se organizaram
E dali surgiu a parada gay de Nova York, e a ideia da parada se espalhou pelo mundo, e todo junho, então, porque é o mês da tal batida policial, há 50 anos atrás, se celebra a parada gay. E agora o movimento já está um pouco em crise, porque a vanguarda do movimento entende que o movimento está sendo assimilado pela sociedade conservadora, está sendo domesticado, porque o movimento não é realmente sobre os gays se tornarem como a sociedade tradicional é. Agora está ali, diz até um dos artigos nos jornais de maior projeção nos Estados Unidos, o New York Times, ou The New York Times, um articulista falando e citando ali líderes do movimento, diz: nós não queremos ser aquele casal que a vizinhança olha andando ali na vizinhança e diz, lá vai, não é? Aqueles dois belos, comportadinhos, um casal gay, como nós somos. Nós não queremos isso. Nós não queremos ser igual à sociedade. Nós queremos que a sociedade seja igual a nós. Isto é, nosso movimento é para transformar a sociedade e não a sociedade nos receber. A coisa é muito mais profunda, é filosófica. Enfim, o que eu quero dizer é que nós vivemos dias aí então de todo tipo de abordagem e mutação de família, e vamos enfrentando dias quando não se sabe mais o que é a família, matrimônio, etc. Aí está especialmente a linha marxista e na linha do capitalismo. Nós temos toda uma ideia de família dominada pelo materialismo, viver para o consumismo, e mulher trabalhando, marido trabalhando, e todo mundo correndo para mais dinheiro, e toda uma ideia de família afetada pelo materialismo também. Mas vem aqui a palavra de Deus falar a nós, então, um pouco nesta noite, nesses versos, e há muito mais que a palavra fala sobre a família, a sua natureza, a sua estrutura. E deixe-me dizer, desde já, esse texto aqui, temos um texto paralelo a este, o texto irmão, que também foi escrito pelo mesmo autor deste. Quem escreveu Colossenses, a carta à igreja em Colossos, que estava lá na Ásia Menor, hoje Turquia, foi o apóstolo Paulo, da prisão domiciliar em Roma. Ele escreve a carta à igreja em Colossos. Aqui está esse texto sobre a família. Ele argumenta a suficiência de Cristo para todo ser humano em todas as áreas dele. Agora argumenta que é inclusive suficiente para a família. Muito bem, Paulo escreveu outra carta nas Escrituras, nós a temos, a carta à igreja em Éfeso, a carta aos Efésios. No capítulo 5 temos o texto irmão, onde ele fala coisas semelhantes. Aliás, em Efésios ele expande um pouco mais, enriquece mais essas ideias. Mas, então, olhando esse texto, olhando o texto de Efésios, deixe-me dizer o seguinte: esse texto aqui, o ensino das Escrituras, é inadequado para a legislação. Nós não podemos esperar ou pensar que seria possível isso, por exemplo, ser transformado num código legal da sociedade, na sociedade democrática. O que nós temos aqui são parâmetros e princípios que devem ser aplicados, e realmente só podem ser plenamente aplicados na família, em Cristo, na suficiência de Cristo, na casa que vive na suficiência de Cristo. Seria possível isso se tornar legislação? Entendemos nós que cremos na palavra de Deus, discípulos de Cristo, que a orientação moral, inclusive da família, deve vir da palavra e deve ir para a sociedade. Mas onde chega esse texto, o pico que ele atinge, não poderia ser transformado em legislação. Não funciona. Qual é a questão aqui? A questão é de referência. Estruture sua família em Cristo, defina a sua referência modelar. Qual é a sua referência para o modelo de família? Citei alguns correntes de pensamentos aqui, poderiam, como eu disse, dizer outras, há muitas por aí, e estão na mídia as ideias que eu apenas toquei aqui de leve. Vem pensadores
argutos, livros muito bem argumentados, e leituras que a pessoa comum não faz, mas as ideias deles são disseminadas e formatam as pessoas hoje em escola, formatam as pessoas hoje na mídia, em doses e formas apropriadas para a digestão popular, e está influenciando a música, a arte, etc. Então há muita coisa por aí apitando sobre família e casamento. A questão é: quem é a sua referência? Você está marchando neste mundo ao som de que tambor? Você bate o pé na batida de quem? No mundo, dos seus pensadores ou da palavra do Senhor? Criador do ser humano, seu Criador, criou homem e mulher, Criador da família, então, do matrimônio, e resgatador seu em Cristo Jesus. Porque o ser humano falhou, caiu diante de Deus moralmente, rompeu com Deus. E aí estão os pensamentos, como eu disse, totalmente alheios a Deus, nenhum reconhecimento da verdade da pessoa de Deus. São pensamentos humanistas, parte do próprio ser humano. Ele é o dono da verdade, ele é a referência. E a questão é, na sua vida, quem é a referência? Quando você pensa em casamento, família, os filhos, quem é a sua referência? Eis a questão. Defina sua referência modelar. Você não vai estruturar sua família em Cristo se você e então a sua casa não estiver em Cristo. No texto aqui aparece 2 vezes a palavra Senhor, Senhor. Mas nós já notamos que o livro todo fala da pessoa de Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É Deus conosco. Deus veio andar muito perto de nós, ir à cruz e ali morrer a nossa morte. Então, quando nos encontramos com Deus em Cristo, nós morremos com Ele pela fé. Morro para a minha vida voltada para mim mesmo, para a verdade humana, a referência humana, e nasço, ressuscito no Cristo ressurreto para uma nova vida com Deus, onde não mais ouço o modelo humano. Minha referência não é o ser humano e sua sabedoria, mas Deus e sua sabedoria. O novo homem em Cristo. Me vesti do novo homem, me vesti da nova mulher em Cristo. Por isso o texto fala do Senhor. E por isso que o verso anterior diz o que? Tudo que vocês fizerem, em ação ou palavra, façam-no em nome do Senhor. O meu comportamento familiar, a minha iniciativa familiar, a minha palavra familiar, será sempre em nome do Senhor. Nos momentos de descontração, do entretenimento em casa, não vamos fazer nada que não seja digno do nome do Senhor. Na hora de lidarmos com as finanças do lar, na hora de lidarmos com os horários do lar, vamos fazer tudo em nome do Senhor. Na hora de interagirmos sobre ações que temos que tomar na nossa coletividade, seja como casal, seja como pais e filhos, vamos opinar, buscar, argumentar, sempre objetivando fazer em nome do Senhor. Estruture sua família em Cristo, defina sua referência modelar. Então, esse texto é para aqueles que estão nesta nova ordem, e uma nova ordem que somente Cristo pode produzir. Você apenas ler esse texto aqui nesta noite e entender que isto aqui se trata então de uma tábua de alguns princípios morais que você sai ali no seu poder para fazer, e você vai ficar bonito e perfeito à luz desta tábua de princípios, é um erro enorme. A palavra de Deus não está falando disto. Tudo que é dito aqui sobre a casa cristã precisa ser movido no poder da obra de Cristo na vida do ser humano, na vida do pai, da mãe, do esposo, da esposa, e então do matrimônio.
Por isso que eu disse que é impossível, é inadequado se pensar nisso como uma legislação para toda a sociedade. Os princípios morais basilares, já disse, lutamos para que eles sejam partes da legislação. Casamento, matrimônio, etc. Mas esta vivência, essa estruturação em Cristo, é para aqueles que estão em Cristo. E deixe-me dizer, se você não está em Cristo, provavelmente ao ouvir esse texto e ouvir mais, você até ficará escandalizado e irritado. Não vai compreender. Deixe-me dizer isso, inclusive. Você, se não estiver em Cristo, não consegue compreender o que esse texto está querendo fazer. E você fará uma leitura totalmente invertida. Terá uma compreensão totalmente avessa ao que o texto realmente quer dizer. Há um óculos necessário para acender esse texto que se chama Cristo, a suficiência de Cristo. Quando ela chega à vida da pessoa, e chega à vida do casal e da família, aí sim consegue-se entender o que a palavra de Deus está dizendo aqui, e se vê a beleza, a grandeza e a virtude dessas colocações. Estruture sua família em Cristo, defina sua referência modelar. É Cristo? É Cristo? Há muito a dizer sobre esses textos, é rico, mas deixe-me dizer o seguinte, algumas coisas. Oriente-se por deveres. Você vai encontrar a palavra de Deus na contramão do pensamento humano, sociológico, político dos nossos dias. A palavra de Deus aqui, em particular, não é orientada por direitos. O texto todo é orientado por deveres. E o texto nem fala de direitos. Fala apenas de deveres. Já escandalizamos o mundo. O mundo a esta altura já pediu para que jogássemos a Bíblia no lixo. Falamos um palavrão. Deveres. O texto é sobre deveres. Em Cristo nós aprendemos isto. Estruturar a família a partir do entendimento dos deveres. E aí estão alguns parâmetros que podemos extrair ao lermos esse texto. Primeiro, quando se fala em deveres, fala-se de deveres numa entrega mútua, uma mutualidade. Marido de um lado, esposa do outro, filhos de um lado, pais do outro, todo mundo pondo na bandeja da família o cumprimento dos seus deveres. É isto aqui, esta mutualidade de deveres é o que nós temos nesse texto. O texto, como as escrituras todas fazem, estabelece a dignidade igual. Dignidade igual, independente, homem, mulher. Lemos na semana passada, falando da igreja, os versos anteriores, e dizendo que não há na igreja de Jesus Cristo servo e senhor. Não há diferença de etnia em Cristo. Cristo é tudo em todos, diz lá os versos anteriores a estes que lemos esta noite, falando da igreja. Mas é interessante que no livro de Gálatas, também escrito pelo apóstolo Paulo nas Escrituras, ele tem uma colocação quase igual sobre a igreja. E ele inclui lá algo que ele não incluiu aqui. Lá ele coloca também, não há homem e mulher em Cristo. Do que ele está falando? Que a Bíblia diz que não há homem e mulher, isto é, a Bíblia é a primeira a eliminar qualquer coisa de gênero? Não, a Bíblia no seu início é muito clara. Fala que Deus criou homem e mulher. O que está dizendo é que em Cristo há uma dignidade igual de todos. Mas os deveres são diferentes. E aí as coisas tendem-se a se confundir. Dignidade igual, deveres diferentes. Agora note que são deveres que cercam a todos. Ninguém escapa. Todos têm deveres. E todos devem cumprir os seus deveres, ou melhor, buscar fazer os seus deveres. Então nós temos aqui nesse texto, um texto governado pelo altruísmo
ninguém vivendo para si mesmo. Eu quero os meus direitos, é o grito dos nossos dias. Eu vou ao psicólogo, vou ao terapeuta e digo, eu preciso buscar minha felicidade. A família, o casamento está atrapalhando, eu quero dar um chute nisto. Eu quero a minha felicidade, entendeu? Aqui não tem o meu e o eu, mas o do outro. O do outro. Parâmetros que estão presentes nestes versos. E parâmetros que caminham na contramão dos nossos dias, na verdade, na contramão do coração longe de Deus que não está em Cristo. Esses parâmetros só serão aceitos e entendidos na suficiência de Cristo, se ela chegou à minha vida. Se eu sou um novo homem, uma nova mulher, se eu morri com Cristo e o meu ego foi crucificado ali então, e ressuscitei com Cristo para uma nova vida, onde o centro não é meu ego, mas é Deus. E aí então é isto que eu procuro colocar na minha casa. Não eu no centro, mas Deus no centro, onde todos nós à volta dele vamos participar nessa estruturação à volta dele. Então, oriente-se por deveres. E aí ele fala, ele canta, em poucas palavras, muito breves. Mas para aquele que está em Cristo, estas poucas palavras são de uma grandeza que não se encontra no mais espesso dos livros deste mundo. Ele começa falando das esposas, sobre elas terem essa submissão aos maridos. A palavra submissão é um palavrão também nesses dias, não nas Escrituras. A Bíblia diz, inclusive, que Cristo se submeteu ao Pai. Citei o livro de Efésios, já, capítulo 5, o texto irmão deste aqui. E lá Paulo fala sobre a esposa, fala sobre o marido, fala sobre os filhos, fala sobre os pais também. Bem paralelo ao que está aqui. Mas o verso anterior lá, antes de ele começar a falar então da família, é o verso que fala, sujeitem-se uns aos outros. Falando de todos os crentes. E aí ele começa a cantar sobre a família, ele diz que as mulheres sujeitam aos seus maridos. E ele vai dizer sobre o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E lá ele começa falando sobre o marido, dizendo, da mesma forma os maridos, quer dizer que também os maridos estão se sujeitando às mulheres, ao apresentarem o seu amor sacrificial. Então é preciso entender a grandeza da palavra sujeição. Naquele contexto, quando ele diz sujeitem-se uns aos outros, fica muito claro que é uma questão mais, na verdade uma questão difícil ao coração humano, porque é uma questão mais da humildade, menos do orgulho. Mais de se postar como cooperador e auxiliador e menos como aquele que quer se impor e se levantar. A ideia é não se exaltar, não se sobrepor. Esposas, postem-se diante de seus maridos de uma forma que vocês sejam auxiliadoras e cooperadoras. Mas note bem, Paulo está falando da esposa em relação ao esposo. Paulo não está falando, a palavra de Deus aqui não está falando da mulher em relação aos homens na sociedade. Isso é uma outra história. Paulo não está falando da mulher e a posição dela no ambiente profissional. Essa é uma outra história. Qualquer coisa aqui entendida submissão é da esposa com o esposo e somente isto. A liderança da mulher fora do lar
não tem nenhuma restrição das Escrituras, a parte da família e da igreja. E mais, o verbo no original, mas para nós ficar entendido também, na língua grega, é um verbo de uma autossubmissão. Não é algo que o marido chega e diz: mulher, eu tenho um cabresto aqui para você agora. A esposa, tocada pela suficiência de Cristo, com um entendimento maior em Cristo, ela se move nessa direção. E ninguém vai impor, porque se for imposto, não tem nenhum valor à luz desse texto. É preciso ser uma moção do coração, uma ação voluntária, do mover do Espírito na vida da esposa. Toda vez que prego o texto assim, eu tenho um grande temor. Porque o texto, eu já disse, ele é sobre deveres, e cada um de nós tem que olhar ali o dever. E logo o coração humano, que ainda precisa de entendimento maior da suficiência em Cristo, pega o texto como direitos. E lá vai o esposo dizer, esfregar no nariz da esposa esse texto, submissão aqui, olha. É a esposa que tem que se mover no seu andar com Cristo. Não é legislação, direito do marido para impor na mulher. A esposa entendendo a suficiência em Cristo, a estruturação do lar em Cristo. Mas fala dos maridos também. E Paulo vai falar do amor. Aliás, nesta carta ele já falou do amor algumas vezes. No capítulo 2, verso 2, no capítulo 3, verso 14. E qual é a palavra do amor aqui? Agapau, palavra do grego. Que quando nós olhamos nas Escrituras, tem sempre a ideia do amor, do relacionamento cristão. E também o amor de Deus para conosco. Uma ideia sempre do amor sacrificial. Ele já usou, como eu disse, essa palavra amor em outras partes aqui, já citei. E ali é esta conotação, o amor cristão que deve haver entre nós como membros da igreja. E esse mesmo amor, então, aplicado ao marido no relacionamento matrimonial e familiar. Então, amar as esposas aqui não é afeição. Vai envolver isso, mas não é isso essencialmente. E nem o interesse sexual, o amor eros. Mas o cuidado com o bem-estar total até o ponto do sacrifício. Vou repetir mais uma vez. Marido, o seu ouvido está aberto? Então abra. Amar, o que é cuidado com o bem-estar total da esposa até o ponto do sacrifício. Efésios, o texto, irmão, vai dizer: maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Meu irmão, Deus podia pegar um pouco mais leve nesse dever. Se você, mulher, pensa que a tal da submissão aqui, deixe-me dizer, Cristo não foi aquele que morreu na cruz? Amar a igreja como, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Uma vida onde a minha, se é preciso, é queimada para a edificação do outro. Mas quem pode fazer isso? Somente o novo homem, o novo marido em Cristo, que vive na suficiência de Cristo. Se é o que ouve o mundo, se é o que ouve o seu ego, esquece. Porque isso aqui é impossível ao poder humano. Somente o marido ouvindo a voz de Deus, a suficiência em Cristo, do novo homem, ressuscitado em Cristo, no poder do Espírito Santo, pode amar a sua esposa desta forma. E mais, o imperativo dele não é somente que ame, mas fala também para não tratar com amargura. Isto é, e a força aqui é: pare de ser amargo. Pare, interrompa. O que é esse negócio de amargo? Ríspido, ranzinza.
Por enquanto, tudo bem? Isto, ranzinza, irritador, insensível, opressor, agressivo. É este que age com amargura. O pai vai chegar, cuidado, vai chegar o amargo, vamos tomar cuidado. Algumas casas vivem esse terror, dia dentro, dia fora. Chegou o amargão. Chegou o almeirão familiar. O giló. Aí vem o amargo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não trate com amargura. Amorzinho em certas horas e depois joga o vinagre em outras. Maridos, filhos, obediência fundamental. O que está envolvido aqui? Qual é o conceito do termo ouvir e acatar? Ouvir e acatar. Não só ouvir, mas acatar. Alguns nem ouvem, outros ouvem e não acatam. Ouvir e acatar. Filhos, aqui nesta noite, ouvir e acatar. E diz o texto em tudo. Mas a palavra de Deus é muito clara sobre a ética cristã. Em tudo, sim. Mas aqui é no Senhor, é em Cristo. Ninguém deve acatar nada de outro ser humano que fira os princípios do Senhor. Nós lemos lá no livro de Atos, 2 vezes. O apóstolo Pedro e companheiros são presos em Jerusalém por pregarem a Cristo. E as autoridades dizem a eles: não pregue mais, vamos soltar vocês, mas não pregue mais nesse nome, ou sobre esse nome. E a resposta de Pedro foi a seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós haveremos de acatar os outros, desde que o que eles dizem seja conforme a vontade de Deus. Esposas vão caminhar com seus esposos, e precisamos pensar nisso muito claramente. Quando a Bíblia fala em submissão, eu já disse, é na nova ordem em Cristo. Esposa nenhuma vai exercer qualquer submissão, qualquer coisa ao esposo, se o esposo está pedindo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Lembro, anos atrás, aconselhando uma esposa onde o marido queria que ela pecasse. Ela precisou dizer não, mas numa dúvida tremenda. Mas não deixo de ser a esposa cristã, porque ele está... Não. Filhos, a mesma coisa. Filhos andarão com seus pais, sim, desde que seus pais estejam em Cristo. Se os pais estiverem encaminhando os seus filhos para longe da vontade de Deus, contrário da vontade de Deus, não é o caso da obediência. Pais, então, precisam ser instrumentos do Senhor na vida dos seus filhos. E filhos, então, obedeçam seus pais. Eu já citei o capitalismo, a influência da família, falei do marxismo, neomarxismo um pouquinho, pinceladas rápidas, mas a ideia, especialmente do neomarxismo, é o que domina, eu já falei, nos nossos dias. O patrono da educação no Brasil hoje, foi instituído há poucos anos, como patrono, é o Paulo Freire. E o livro dele, mais referencial, é a chamada Pedagogia do Oprimido. E ele faz o quê? Na linha de Karl Marx, ele vai analisar a família toda do ponto de vista da dialética materialista do marxismo. E vai dizer que a família está servindo a autoritarismo patriarcal do capitalismo, etc. E ele chega a dizer o seguinte: as relações pais e filhos nos lares refletem de modo geral as condições objetivo-culturais da totalidade que participam, isto é, aquilo que está na sociedade, na cultura,
que é capitalista, opressora, também está no lar. E se essas são as condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram os lares que incrementam ao clima de opressão. Vocês já perceberam isso. Todo mundo é oprimido, é vítima nos nossos dias. Então ele vai dizer, olha, família, inclusive, também está a serviço deste sistema de opressão, etc, etc. Seja lá o que o mundo faça ou não faça, não vamos falar sobre isso nessa noite. O que eu quero dizer é o seguinte: nessa confusão do mundo, a coisa caminha muito longe do que a nova ordem Cristo em casa deve fazer, e é. Pais, aqui estão filhos, aqui está uma nova ordem que está acima de sistemas políticos e sociológicos. Essas verdades que estão aqui, o que esse texto diz, se estruturar da família em Cristo, precisa ser vivido pelas famílias que vivem em país com sistema econômico lá nos Estados Unidos, por exemplo. Essas verdades que estão aqui precisam ser vividas por famílias que vivem num sistema econômico como aquele que está lá, por exemplo, em Cuba. O crente, onde estiver, vai estar acima das propostas humanas, com um novo chamado, uma estruturação em Cristo, muito acima. Ouvir, acatar então os filhos, os pais sendo instrumentos de Deus na sua vida. Filhos. E os pais? Pais, é interessante que no original aqui a palavra é pai, homem, mas que pode também indicar a participação da mãe, como fazemos no português. O que é importante nisso é o seguinte: as mães estão envolvidas sim, mas pais não estão de fora. Educação de filhos movidos pelas mulheres, a começar pela formação moral e espiritual, depende da mãe, e o pai fica de fora. Pai crente, ouça aqui nesta noite, e mãe também. Educar seu filho nos caminhos do Senhor. E aí a questão prática: não irrite os seus filhos. Não irritar. Ao exercer o mandato de Deus, de formar seus filhos em Cristo e formar seu lar em Cristo, verifique que isso seja realmente norteado por Cristo na forma de fazer, para que você não se torne um irritante, ao invés de ser um edificador. Irritar, muitas formas de se irritar os filhos, e alguns pais se especializam nisto. Ofensa. São pessoas que ofendem os filhos constantemente, depreciam os filhos, reprimem de forma injusta, repreendedores injustos. O protecionismo é uma forma de irritar os filhos, protecionismo desequilibrado. As exigências irrealistas, a rispidez e, acima de tudo, a correção, o disciplinar sem amor. Que seu filho nunca diga, sua filha nunca diga: a única hora que meu pai aparece na minha vida é para dizer que eu não faço as coisas certas. Depois disso ele some. Se interfira na sua vida, na vida do seu filho, da sua filha, quando for preciso. Mas que quando você interferir, seja uma ação com períodos de expressão de carinho, amor e amizade. E que seu filho nunca tenha dúvida que aquele que me corrige é aquele que me ama. E deixe-me dizer que, se essa for a convicção do seu filho, mesmo nos seus erros, e nós pais erramos, eles jamais se tornarão revoltados com você. No tempo e na maturidade, eles vão dizer: meu pai me amava, ele me corrigiu sempre porque ele queria o melhor para mim. Errou em alguns momentos. Deixa-me dizer para você: meu pai foi pastor, minha mãe, uma crente firme e zelosa.
E eu quero dizer para vocês que algumas vezes eles foram injustos comigo. Eu quero dizer para vocês que meus pais, da velha guarda, vou dizer porque já faleceram, ninguém vai colocá-los na cadeia, usaram a correção física. Em geral acertaram. Mas sabe que erraram umas vezes? Umas vezes a coisa cantou indevidamente. Não tenho nenhuma revolta contra eles. Sei que os meus pais sempre me amaram e queriam fazer o melhor de mim. Verifique bem que a correção é que você corrija seus filhos. Não deixe, não entre nessa de oprimido e não corrija. Não, mas faça em amor. Sempre em amor. Repressão ou repreensão sem afeição leva à rebelião. É preciso que seja feito em amor. Não porque você ficou irritadinho com seu filho naquela hora, ele interferiu no seu programa, e você já está impaciente, e você está azedo com o mundo, e agora surge o seu filho, vamos descarregar em cima dele aqui, ou da esposa. Amor. É preciso orientar-se por deveres. Dever da esposa, dever do marido, dever dos filhos, dever dos pais. Todo mundo cumprindo o dever. Ninguém pulando para pedir direitos. Este é o sistema em Cristo. É a estrutura em Cristo. Isto é que Deus tem para você. E se não for isso, vai com o mundo. Vai nessa maravilha que está aí fora. Vai nesse negócio glorioso que estão fazendo aí fora. E chamam isto de liberdade. Há um outro jeito em Cristo para você nesta noite. Estruture a sua família em Cristo. Objetivo é edificação. O que a palavra de Deus quer fazer? O novo homem diz aqui que se aperfeiçoa em Cristo. A nova mulher. Então o novo lar. Edificação. Ambiente onde todos conjuntamente estão sendo edificados espiritualmente, moralmente. Um ambiente que levanta as pessoas. Um ambiente que dignifica as pessoas. Um ambiente que não denigre o ser humano. Que não o leva para a lata de lixo. Mas o coloca onde ele deve estar. Representando a imagem, a semelhança de Deus. Objetivo é edificação. Ouça esses princípios de interação. Como é que nós vamos navegar dentro de casa? É preciso. Se não for esse, qual vai ser o modelo? O modelo do mundo. Egocentrismo, cada um exigindo seus direitos, cada um pensando em si, na sua felicidade. É aquela trombada e vai explodir mais cedo e mais tarde, vai detonar. Cada um na sua. E filhos inclusive abandonados pelos pais, porque filho dá trabalho, é pesado e me irrita, me tira dos meus programas. Deixa aí, deixa com alguém, entrega, transfere. Não, um princípio de navegação. Harmonia. Quando todos nós entendemos os deveres em Cristo, sobre nós, façam tudo em nome do Senhor. Encontramos então nele o ponto de convergência, que nos organiza, nos dá harmonia. Quando sentamos à volta da mesa como família, não nos dá uma trombada. Ao invés de sermos uma Fernão Dias, onde é uma trombada por dia, nossa casa é um lugar de harmonia. Vida em Cristo, vida na suficiência de Cristo. Façam tudo em nome do Senhor. Vocês que já foram crucificados com Cristo, vocês que já ressuscitaram em Cristo, vocês que se despiram do velho homem, da velha mulher, vocês que se revestiram, vestiram o novo homem em Cristo que está sendo transformado, como diz o texto,
a imagem do Criador. Vocês façam tudo em nome do Senhor. Esposas, esposos, filhos, pais. Algo diferente. Lembra-se da história de Noé? Noé construiu uma arca, pôs a sua família lá dentro, enquanto o mundo à sua volta vivia aquele negócio lá. E inclusive veio a tempestade e eles foram salvos. Que a sua casa seja uma arca de Noé. E a tempestade do mundo não chegue à sua casa. Ali seja feito tudo em nome do Senhor. E vocês escolham o resultado. Vamos orar. Vamos à presença de Deus.